Nosso objetivo aqui é definir o que é geofísica. Bem, olhando para a própria palavra, a gente poderia definir inicialmente que geofísica é a física aplicada à Terra, Terra aqui no sentido de planeta Terra. Então, eu vou pegar os conceitos da física, mas vou aplicar de maneira específica ao nosso planeta. Na verdade, a gente poderia até já começar a expandir esse conceito e pensar que essas mesmas técnicas podem ser aplicados a outros planetas. Eu posso, por exemplo, investigar a gravidade na Lua, se eu tiver satélites ali que possam observar a Lua, utilizando as mesmas técnicas que eu utilizo para, né, observar a gravidade no nosso planeta. Mas a primeira ideia é essa. Mas o meu convite agora é que a gente passe pelas aplicações da geofísica, pelos métodos da geofísica, e ao final a gente dê um novo conceito mais completo, mais complexo, tentando abordar, né, esses pontos que foram vistos. Ou seja, a gente vai olhar para a saída, para o que a geofísica trabalha, para o que ela entrega, e depois tentar construir um conceito. Então, a primeira coisa são as aplicações, e essas aqui só são alguns exemplos. A primeira aplicação que a gente pode pensar em geofísica é a exploração de recursos naturais. Então, ela vai me ajudar a encontrar petróleo, gás natural e os diferentes minerais. Isso sempre de uma maneira indireta. Eu não vou precisar fazer uma escavação. Então, a geofísica vai me permitir olhar, né, a subsuperfície sem necessariamente ter que fazer uma escavação. Então, isso vai me economizar dinheiro. Ela também pode ser aplicada com viés ambiental, né? Encontrar, identificar qual é a qualidade daquele meu solo, né? O subsolo ali, se tem algum tipo de contaminante, por exemplo. Ela também serve para o monitoramento de desastres naturais. Então, a geofísica é utilizada, por exemplo, para o acompanhamento aí e monitoramento de terremotos, de tsunamis, atividades vulcânicas. Então, ele também faz esse papel de monitoramento. Dentro da engenharia civil, a gente pode utilizar a geofísica, por exemplo, para entender o solo antes de eu construir naquela região. Então, eu vou entender as condições do meu subsolo por meio de métodos geofísicos. Arqueologia também, eu posso localizar sítios arqueológicos sem a necessidade de escavações. Então, essas são alguns exemplos de aplicações, e a grande ideia aqui é que eu consigo olhar o que está embaixo da terra, entre aspas, né, o que está embaixo da terra, a gente está chamando aqui de solo, de maneira, né, indireta. Então, eu vou observar alguma propriedade e tirar conclusões sobre o que tem ali, né, na parte subterrânea daquela região. E os métodos são os mais diversos. A sismologia está ligado a ondas sísmicas, a gravimetria vai fazer medições de variações da gravidade. Então, a gente vai criar um modelo onde eu vou ter, né, um valor padrão de gravidade para diferentes pontos na Terra, mas a gente sabe que, na verdade, o nosso planeta ele não possui uma massa homogênea. Então, em um determinado local, eu posso ter mais densidade e isso pode caracterizar um determinado tipo de minério. Então, essa diferença entre a gravidade teórica, né, modelada, e a gravidade medida é que vai me dar uma pista do que tem ali embaixo, né, o que tem ali na subsuperfície. Né? Isso é chamado de anomalia. Ideias similares vão acontecer na magnetometria, então eu vou utilizar aqui o campo magnético para entender as estruturas geológicas e também identificar recursos minerais. E o último grupo de métodos vai utilizar, na verdade, a parte de elétrica, né, de circuitos elétricos, propriedades elétricas do meu subsolo, por exemplo, condutividade. Um ponto importante é que a geofísica ela não é uma disciplina estanque, ela vai tangenciar diversas outras disciplinas, então ela é de natureza multidisciplinar. Vai exigir matemática, principalmente para lidar, por exemplo, com processamento de sinais, para conseguir entender os conceitos de física. Muitas vezes, conceitos de física vão fazer, por exemplo, uso
de cálculo, então a matemática entra com todo esse ferramental, dentro da análise de dados, por exemplo, a própria estatística, ela também vai tangenciar ali, por exemplo, a geologia. Então, dito isso, a gente pode chegar nesse conceito final, você pode criar inclusive o seu. Então, o conceito que eu criei aqui e coloquei é o seguinte: a geofísica é uma ciência que estuda a estrutura, a composição e os processos físicos da Terra, aplicando métodos quantitativos baseados nessas propriedades físicas do nosso planeta. E que métodos são esses? Ela vai utilizar técnicas como análise das ondas sísmicas, o campo magnético, né, o campo gravitacional, características elétricas como a condutividade elétrica, para investigar esses fenômenos e tirar conclusões como, por exemplo, identificar recursos minerais. E, por fim, ela acaba sendo intrinsecamente multidisciplinar, exigindo aí conhecimento de várias áreas, como geologia, física, matemática, estatística, processamento de sinais e análise de dados. Então, espero que tenha ficado claro, né, mais claro o que é realmente a geofísica.